O meu corpo não pode ser esse corpo de exposição. Ele precisa ser esse corpo que me conta a minha história, que me conta quem eu sou, de onde eu venho. Bem-vinda ao programa Senhora Confiança. O programa Senhora Confiança é uma série de lives que tem como principal objetivo oferecer desafios, reflexões e ferramentas para você desenvolver a confiança em si mesmo. Eu sou Marília Castro. No episódio de hoje, o tema será, para a gente refletir aqui, você é seu próprio lar. Esse tema, você é seu próprio lar, ele foi inspirado, a gente se inspirou de uma música que chama Triste, Louca ou Má, da banda Francisco El Hombre. E eu vou aqui recitar um trechinho dessa música, que é muito inspiradora. Triste, louca ou má. Será qualificada ela quem recusar seguir receita tal, a receita cultural do marido, da família. Cuida da rotina. Só mesmo rejeita bem conhecida receita quem não sem dores aceita que tudo deve mudar. Que um homem não te define, a sua casa não te define, a sua carne não te define. Você é o seu próprio lar. Esse é o trecho de uma música que é inspiração do tema de hoje, você é seu próprio lar. E o que a gente, para a gente mergulhar nisso, é interessante a gente pensar o que a gente considera como lar, né? Que experiência, e eu trago aqui essa reflexão, lar é uma experiência de acolhimento, de pertencimento, de identificação. E qual que é a diferença, seria a diferença a gente pensar numa casa e num lar? A casa é essa estrutura, essa concretude, né, de espaço, de lugar, que talvez tenha ali recursos básicos para que ela tenha essa funcionalidade. A casa tem uma funcionalidade, mas o lar, ele vai além. Esse sentimento de lar é uma experiência de pertencimento. A gente, quando está numa casa que representa, que significa, que nos traz uma experiência de lar, essa casa é uma casa que traz significado, memórias, experiência de acolhimento, de pertencimento. Então, como seria se relacionar com o nosso próprio corpo como nosso lar? Qual que seria a diferença da gente se relacionar com o nosso corpo como uma casa, como uma simples casa, ou se relacionar com esse corpo, experimentar viver nesse corpo como um lar? Se o lar é esse lugar de acolhimento, de memórias, de pertencimento, de identificação, de carinho. Quando a gente tem uma relação com a nossa casa de lar, a gente quer cuidar, a gente tem uma atenção carinhosa, cuidadosa com o nosso lar, porque ele representa parte de nós, né? Como que seria se relacionar com o nosso corpo somente como sendo uma casa funcional, que fisicamente nos protege, né? É a gente se relacionar com o nosso corpo só como uma casa da nossa alma, ou do nosso espírito, ou da nossa mente, talvez fosse uma relação muito funcional, de comer, dormir. Foi essa analogia que eu fiz. Comer, dormir, se higienizar, mas
se relacionar com o nosso corpo a partir dessa relação de lar vai muito além dessa funcionalidade. Vai nesse lugar de amor, de significado. Como que o corpo, e aí é muito importante, quando a gente fala da relação do corpo, o que vem na nossa mente é uma grande interferência na nossa relação com o nosso corpo, é a nossa autoimagem. O que é a autoimagem? É essa representação psíquica que eu tenho sobre mim. Como que imagem é essa psíquica que eu tenho sobre mim, sobre o meu corpo? Eu posso ter uma autoimagem muito deteriorada ou muito idealizada, aliás, ou muito hipervalorizada. Ou posso ter uma autoimagem mais equilibrada com a realidade. Mas é muito importante que essa autoimagem, ela se aproxime do real. Ela não seja fantasiosa, ou ela seja, além disso, quando eu falo de real, é da sua percepção amorosa e cuidadosa com você mesma. Como que e aí eu vou trazer o exemplo de uma relação, imagina você se relacionar com alguém ou com algo sem ter uma proximidade, uma intimidade, para você ter real noção daquela pessoa. Pensa numa pessoa do qual você amou ou ama, quando você logo que encontrou essa pessoa. Você teve uma imagem daquela pessoa que, a princípio, foi ali um pouco fantasiosa pela paixão, pelo desejo, e com o tempo, com a proximidade, com a intimidade, com essa disponibilidade de conhecer, de experimentar, essa imagem que de início é muito naturalmente fantasiosa, a partir do momento em que você se dispõe a se aproximar, a ter mais intimidade, acolhimento e disponibilidade para acolher esse outro ser, é que você começa a ter uma imagem real dessa pessoa, mais próxima do real, na medida do possível. A mesma coisa nós com o nosso corpo. Só que tem uma questão. A nossa forma de olhar, a nossa autoimagem, ela tem uma influência muito grande, principalmente relacionada ao nosso corpo. A gente tem uma influência muito grande de uma cultura que diz o que é bonito, o que é feio, que diz o que é ideal, que diz formas, moldes, como você deve se vestir, como que deve ser seu seio, como que deve ser seu quadril, como que deve ser seu cabelo. E o que acontece? A gente não desenvolveu, a gente não se abriu para ter essa relação íntima, para ter essa proximidade com o nosso corpo. Então, a nossa autoimagem, ela não passa por essa intimidade, a gente não se disponibilizou pela cultura que temos a nos vermos sem esse filtro, de novo vou usar esse termo, esse filtro que eu usei no episódio anterior, quem não assistiu, assista, esse filtro e que não me permite me ver com essa intimidade, com essa proximidade. Muitas vezes, a nossa autoimagem, uma das coisas muito importantes de influência negativa que acontece e que move muito esse filtro distorcido de como vemos o nosso corpo,
é a comparação. E quem não lembra da bruxa da Branca de Neve, naquele momento que ela está de frente ao espelho, e que ela fala ali, espelho, espelho meu, existe alguma mulher mais linda do que eu? Ou seja, a gente, até nos contos de fadas, nós somos treinadas, estimuladas a ter como não nos olharmos por nós mesmas, não simplesmente reconhecer a beleza que existe em nós, com esse olhar genuíno, acolhedor. Não, a gente pega uma referência de fora com quem existe alguém mais bela do que eu? Será que alguém pode ameaçar minha beleza? Por que a minha beleza não pode existir por si só, dentro dos parâmetros meus aqui, né? Por que eu não só preciso ser bela do jeito que eu sou, sem esse exercício, sem esse movimento da comparação? E essas comparações e esses filtros culturais acabam trazendo uma ideia de beleza muitas vezes inalcançáveis, que desrespeitam a nossa própria natureza, que desrespeitam a nossa própria história, a nossa própria origem, né? O meu tom de pele, o meu cabelo, o meu nariz, ele conta coisas sobre mim, de onde eu vim, da origem da minha família, né? Talvez eu tenha coisas que são do meu pai, talvez que tem coisas que são da minha mãe. Isso é tão sagrado que mesmo numa história de adoção, hoje, aliás, há pouco tempo, né? Não faz tanto tempo no Brasil, é extremamente necessário, é ali preservada a origem biológica daquela criança nos documentos, é preservada uma pessoa pode acessar, depois que veio essa lei, né, e que se ela foi adotada legalmente, ela pode ir atrás de saber qual é a origem dela, né, porque isso conta sobre nós, né, as marcas, né, as nossas cicatrizes. Então, a partir do momento que nós começamos a deixar de olhar para nós como somos e passamos a nos olhar a partir desses filtros, a gente começa a ignorar coisas e deixar de olhar coisas extremamente importantes e que nos contam quem somos. Memórias, assim como uma casa. Um lar, quando você entra numa casa de uma pessoa e que aquela casa, ela tem coisas que a identificam, você tem aquela assim, nossa, cheguei na casa de fulana. Eu vou contar para vocês uma história rápida. A minha mãe teve uma amiga, porque ela faleceu, e essa amiga, ela foi uma amiga da vida da minha mãe, né? E essa amiga, depois de um momento que ela já estava ali, queria investir dinheiro, e ela decidiu mudar de apartamento, alugar o apartamento que ela vivia antes, enfim. E ela foi ver um empreendimento novo, um prédio que já tinha subido, já estava construído, mas que era novo, e ela viu o apartamento decorado, e ela ficou tão encantada com o apartamento decorado, que ela decidiu comprar o apartamento decorado, de tão encantada que ela ficou. Bom, ela comprou, se mudou para esse apartamento com a mãe dela, e tempos depois, alguns meses depois, ela contou para minha mãe que ela estava tendo o apartamento infestou daquelas baratinhas pequenininhas, e ela estava desesperada. Como que é? Detetizaram,
e aquelas baratinhas sumiam, depois voltavam. Bom, essa amiga da minha mãe faleceu, ela vinha de um tratamento, ela faleceu, e quando ela faleceu, a minha mãe a gente meio que acolheu a mãe dela por um tempo. E aí minha mãe foi tratar desse apartamento. E minha mãe chegou lá e ainda tinham as baratinhas. E o curioso, esse apartamento tão lindo, que foi decorado, que ela ficou encantada, minha mãe encontrou um monte de sacos e caixas de coisas dela, que ela tinha deixado num quarto, ou num lugar ali do apartamento, que ela não habitou. E eles foram descobrir depois que essas baratinhas eram em decorrência daquele apartamento ter sido decorado, ter sido um apartamento pela origem dele, né? Era um apartamento que ficava fechado, só quando as pessoas iam visitar. As madeiras não tinham recebido os tratamentos que deveriam, e que isso era muito comum nesses apartamentos decorados. Era um apartamento de exposição e que ela decidiu morar. Era lindo, era maravilhoso, mas as coisas dela nem conseguiram se instalar ali. E, na verdade, nem ela. Eu trouxe essa história porque esse apartamento decorado, muitas vezes, me veio como inspiração, como analogia, quando a gente olha para o nosso corpo e faz coisas no nosso corpo, não por nossa própria escolha, mas quando a gente compra outras ideias de corpos, outros formatos, outras ideias e formatos de beleza que não acolhem as nossas necessidades, que não condizem com a nossa história, que não condizem com a nossa alma. Me veio muito a conexão com esse apartamento, que essa amiga da minha mãe era lindo, mas não tinha nada a ver com ela. Ela acabou não se apropriando e habitando e transformando aquilo num lar. Gente, vão mandando perguntas, questões, eu tô aqui falando, mas no final eu abro um espaço para a gente discutir, eu quero vocês aqui participando, ok? O que for aí ecoando de reflexões, partilhem, que eu gosto de interagir. Então, como lidar, né, com esses padrões de beleza que são inalcançáveis, que nos desrespeitam, e que muitas vezes, e que aliás traz uma realidade de a gente ver a maior parte das mulheres tendo uma relação com seus próprios corpos de desgosto, de rejeição. Eu não sei, aqui há uns anos atrás, eu postei no Facebook, na minha página profissional, agora não lembro se foi na minha página profissional, eu acho que foi na página profissional, um documentário que eu acredito que seja ali por volta de 2017, 2016, que chama Embrace. Eu não sei se eu estou pronunciando certo. A Maria, ou se a Elita estiver por aí, ou o André, me digam aí. Chama Embrace. É um documentário fantástico que fala dessa cultura do desconforto do próprio corpo, dessa constante insatisfação que as mulheres têm com o próprio corpo, e o quanto isso foi uma cultura e uma ideia que nos é bombardeada de diferentes formas. Na ideia das princesas lá atrás, que hoje mudou, né? Mas nos contos de fadas, as princesas que eram sempre loirinhas, magrinhas, de olhinho claro, de cabelo liso, as capas de revista que têm mudado gradativamente, recentemente, mas ainda muito no início,
Mas as capas de revista, quem aqui é da geração da Capricho, quem aqui é da geração da Atrevida, ou mesmo da Cláudia, da Marie Claire, se a gente for pensar há 5, 10, 15 anos atrás, ou 20 anos atrás, era um estereótipo, era ali um crivo de mulher. As mulheres que eram as mocinhas, termo horrível, mas que eram as protagonistas. Até hoje, quem são as protagonistas dos filmes? Quem são as protagonistas, e isso é muito importante, por exemplo, dos filmes, dos romances, né, das comédias românticas, são sempre as meninas lindas, ou lindas, né, as meninas consideradas lindas, ou dentro desse estereótipo de beleza, ou ainda aqueles filmes em que ela começa não correspondendo a esse estereótipo de beleza, ninguém gosta dela, ninguém a vê, e aí ela sofre toda uma transformação e corresponde a esse estereótipo de beleza, e aí ela começa a ser vista, e ela encontra uma pessoa, ela passa a ser amada. Olha isso. O quanto isso nos conta, né? O quanto isso vai, de fato, criando um filtro, como o filtro do Instagram, nos dizendo o que você precisa para ser acolhida e para ser bem-vinda. Então, assistam esse documentário, eu, assim, recomendo muito. Na época que eu assisti, eu lembro que meu post eu acho que todo mundo, toda mulher e todas as pessoas envolvidas, né, nesses produtos, nessas formas de... Vejam, assim, um movimento de autocuidado assistir, é terapêutico, é muito importante. Como então lidar com esse corpo, com o nosso corpo? Como aceitar o nosso próprio corpo como ele é? E qual seria a diferença entre aceitar, quando eu estou falando aqui, já que temos então essa cultura de nunca ficarmos satisfeitas com o nosso corpo, como que seria realmente a gente acolher esse corpo? Aceitar seria um movimento de acolher. O que é acolhimento? É uma escolha amorosa. Lembra que eu dei o exemplo ali das relações amorosas? A gente, de início, quando a gente se encanta com alguém, a gente vê aquela pessoa perfeita. Mas à medida que a gente se aproxima e que a gente vai convivendo com essa pessoa, a gente percebe que essa pessoa tem limites, tem coisas que são desafiadoras, que ela não... Essa pessoa, ela não é perfeita. Ok? Mas a gente, mesmo com as imperfeições dela, a gente tem um movimento de amor e deseja ficar com aquela pessoa. É a mesma coisa com o nosso corpo. Então, aceitar o nosso corpo é um movimento de acolhimento e escolha amorosa. E que não é eu achar que meu corpo é perfeito. Não. Ele tem os desafios, os limites dele. Mas eu acolho esse corpo. Eu escolho ele como lar. Porém, tem pessoas, e muitas vezes, a gente não aceita. A gente está num movimento de tolerar. E o que seria tolerar? É esse movimento de casa, né? Então, assim, ok, eu habito esse corpo, eu minimamente faço as coisas aqui para ele funcionar, ou fico ali, não gosto dele, ele não me agrada, às vezes posso até agredi-lo, ou exagerar, ou ultrapassar o limite para ele se encaixar nesse perfil, né, nesse estereótipo de beleza,
e eu tolero. O que quer dizer tolerar esse corpo? Quer dizer que tem parte de mim que rejeita. É como se eu fosse obrigada a estar nele. Eu não tenho essa relação de identificação, de acolhimento, né? Como eu falei no início da live, né? Você ser o seu próprio lar é você ter essa relação com esse corpo que traz suas memórias, que traz identidades suas, e você acolhe ele, aceitar quer dizer esse movimento de acolher ele, perfeito como ele é quer dizer, assim, dessa forma que ele é, né? Isso não quer dizer que não tem horas que eu vou me cuidar, mas mesmo que eu vá me cuidar, que eu vá cuidar fisicamente desse corpo, que eu vá cuidar da minha alimentação, é a partir desse lugar da escolha amorosa, e não desse tolerar, que traz uma rejeição, né? Que muitas vezes pode castigar esse corpo. Vão anotando aí, vão comentando aí, que eu vou... No final a gente vai... Eu vou aqui, volto aqui nos comentários. Olha, a Nath falou assim, olha, realmente, nos atendimentos, eu vejo as construções de valores acaba gerando compulsões alimentares, distúrbios alimentares. Verdade, Nath, tem um filme maravilhoso no Netflix, que eu não vou lembrar o nome, o Kenny Reeves faz o terapeuta, olha, eu só lembro do Kenny Reeves, e uma atriz também muito famosa, mas eu não lembro o nome dela, é uma menina com anorexia, é uma comunidade terapêutica ali, uma casa terapêutica muito interessante, não vou lembrar, quem lembrar aqui, compartilha. E a Graça falou aqui, o corpo é um lugar sagrado, onde habita a minha alma, algo que eu aprendi, que faz toda a diferença. A Nath é nutricionista. Bacana, Nath. Se você não viu esse filme, quem não viu esse filme sobre transtorno, sobre esse caso de transtorno alimentar no Netflix, é maravilhoso. E o Embrace também, um documentário que eu falei há pouco e que está no Amazon Prime, vale muito a pena assistir. Então, esse movimento entre, essa diferença entre aceitar o corpo e tolerar o corpo é muito importante. É ver o nosso corpo para além da funcionalidade ou para além desse objeto ou de que tem que agradar a esse estereótipo, a esse olhar do outro. É como tolerar é como se fosse esse apartamento de demonstração, esse apartamento decorado para exposição. Nós não somos. O meu corpo não pode ser esse corpo de exposição. Ele precisa ser esse corpo que me conta a minha história, que me conta quem eu sou, de onde eu venho, né? Os tombos que eu levei, as felicidades que eu vivi, os momentos que eu vivi, né? As marcas do tempo, da jornada. Então, vale muito a pena a gente fazer essa diferenciação entre aceitar e tolerar, né? E qual que é a função do meu corpo? A gente voltar para qual que é o propósito dele? Para que esse corpo? Né? É para eu ter como lar, é para eu ter uma experiência de vida a partir dele, ou é para ele ser apenas um cabide, como se fosse uma roupa e não um cabide, para ele ter uma função, né, social ou de exposição, e que não respeite os meus sentimentos, a minha capacidade de acolhimento. Então, como que é aí ter o corpo, a gente poder ser nosso próprio lar? Como que é a gente ter esse corpo que
e que muitas vezes ele é caminho para eu me entender, esse corpo que às vezes avisa o que está desconfortável, esse corpo que às vezes avisa o que dói na minha alma, esse corpo que põe limite, esse corpo que é capaz de trazer prazer, esse corpo que é capaz de abraçar e receber abraço. Como que a gente pode olhar ele somente por esse crivo de um estereótipo de beleza? Ele é muito mais. Ele tem uma capacidade muito além do que isso, e a gente está rejeitando, a gente está estereotipando, enrijecendo o valor dele. E aí, né, seguindo aqui, como que a gente vai se livrar, né, dessas expectativas externas, desses filtros que interferem tanto com a nossa relação com o nosso corpo e que muitas vezes transforma esse corpo numa casa e não um lar? Para isso a gente precisa se aproximar. A gente precisa, lembra o exemplo que eu dei? Quando a gente se apaixona por alguém, a gente só vai ver essa pessoa realmente se a gente olhar essa pessoa. Imagina você se relacionar com a pessoa que você ama só pelo que as pessoas dizem dela. Pensa, seria possível ter intimidade? Seria possível você ter uma relação real com essa pessoa? Seria possível você aceitar essa pessoa? Acolhê-la? Não. Então, vamos. Primeira coisa que a gente precisa fazer para abrir mão gradativamente dessas expectativas externas e desses estereótipos é a gente abrir um espaço cotidiano em pequenas coisas, para a gente olhar e a gente se aproximar desse corpo sem essas vozes. A gente se aproximar do nosso corpo por nós mesmas, para a gente poder ter as nossas próprias percepções e nossas próprias experiências com ele. Então, esse é o primeiro passo, é um dos principais desafios que a gente tem, né? É a gente ultrapassar essa barreira, e é desafiador porque é eu quebrar esse paradigma e dizer, não, eu não te conheço, deixa eu ver aqui quem você é, deixa eu te olhar, né? Deixa eu te enxergar, deixa eu te ver. Nem sempre quando a gente olha, a gente enxerga. Então, deixa eu te enxergar, sabe? Eu lembro que eu fiquei à beira, né, há uns bons anos atrás, aí eu fiquei, em 2009, né, por aí, eu fiquei à beira de fazer uma cirurgia no nariz. Eu tinha uma coisa com o meu nariz, não gostava, desde pequeno não gostava do meu nariz e tal. E aí uma pessoa próxima de mim fez uma cirurgia do nariz, eu já tinha feito todos os exames para ir para a mesa de cirurgia. E eu lembro que eu vi e eu tive um choque, né, porque era uma pessoa... E não quer dizer que a pessoa não estava bonita, mas assim, eu não identificava, eu fiquei ali por tempos olhando para ela e eu não conseguia reconhecer. E eu falei, meu Deus do céu, eu não banco. Não que as pessoas não tenham que fazer cirurgia, mas eu olhei e falei assim, eu não vou me reconhecer. Eu percebi naquele momento que se eu fizesse a cirurgia, eu ia perder uma identidade para mim muito importante, que talvez não seja para outras pessoas, mas para mim, eu senti que eu ia ter uma crise de identidade. E a partir dali, eu comecei a fazer um movimento de olhar para mim de uma outra forma, para o meu nariz, né?
Isso não quer dizer que ninguém pode fazer plástica no nariz, não é isso. Mas essa escolha amorosa, podia ser que naquele momento eu podia até ver que a escolha amorosa fosse fazer cirurgia, mas eu percebi naquele momento que não era. Que eu ia ser demais para mim, eu não bancaria, que ia ser agressivo. Eu não me reconhecer, olhar no espelho e não me reconhecer. Então, isso é um processo de aceitação, né? Às vezes eu posso aceitar que eu não tolero aquilo me machuca muito, então eu vou fazer alguma intervenção para aquilo, mas para mim, percebe? O que então a gente pode fazer amanhã ou hoje para a gente começar a tratar esse nosso corpo como um lar? Eu gosto muito do exercício do espelho. E normalmente quando a gente vai para frente do espelho, a gente vai como uma julgadora, a gente vai procurando defeitos. Mas faça um exercício, se você tiver um espelho de corpo inteiro, ou se você tiver, mesmo que for um espelho só de rosto, mas se você tiver, faça o exercício se você tiver um espelho de corpo inteiro, sente, fica ou então numa posição muito confortável, e esteja um momento ali se olhando amorosamente, como se você estivesse olhando para uma menina e você estivesse apresentando o corpo dela para, né? Pensa se você tivesse uma filha e que você fosse apresentar ela para ela mesma. Ela se veja, né? Você não ia ficar apontando, olha o seu cabelo assim. Não. Então faça esse movimento com você. Sente na frente do espelho de corpo inteiro. Eu falo sentar, porque o sentar, quando a gente senta, principalmente de pernas em posição de lótus e umas costas, uma coluna alinhada, os ombros abertos, numa posição mesmo de acolhimento, de amorosidade, de receptividade. Se olha, sabe? Se contemple. Contemplar é olhar sem julgamento, assim como a gente olha para uma flor, como a gente olha para o mar. Se olha, contemple quem você é, observe, acolha. Se isso não for exercício, a gente pode passar pela vida e nunca fazer isso. E a gente ficar esperando que as pessoas façam isso por nós. Que essa cultura, esse status de beleza que alguém impõe, que é um alguém, é algo tão subjetivo, tão abstrato. A gente precisa aos poucos ir cortando esse outro que diz o que é bonito, o que é feio, a gente precisa trazer para cá, o que eu vejo. Que corpo é esse que está aqui? Que face é essa que está aqui? E se aproxime, assim como você se aproxima de alguém que você ama, você só vai conhecer, você só vai ter o teu corpo como seu próprio lar se você se apropriar, se você se achegar a ele, se você acolher a ele. Lancem perguntas aí, quero ouvir vocês. Olha, deixa eu ver, depois que a Fabi falou aqui, nosso templo sagrado é nosso corpo. É verdade, eu tive uma bulimia por 15 anos, alguém falou que é a Valete. E um psicólogo disse que provavelmente nunca iria conseguir me ver como eu era, eu sempre iria me ver com uma distorção, sempre me vendo maior do que realmente sou. Como é difícil quebrar com isso, né? Mas não impossível, não, Valete, não é impossível. É um movimento, é você criar
você criar essa nova experiência, de fazer esse exercício de se ver. Eu recomendo muito para você ver o documentário que eu falei no começo da live, Embrace. Ele fala muito, inclusive, da bulimia e da anorexia, que é fruto dessas distorções, e dessas distorções que vêm de um estereótipo normótico do que é beleza, ou seja, uma regra do que é, e normas que se cria culturalmente do que é belo, né? E se a gente for olhar enquanto humanidade, naturalmente há uma diversidade incrível de beleza, né? Aquelas tribos africanas um pouco mais resguardadas, que aquelas mulheres, o jeito delas de manifestar a beleza, elas colocam aquelas argolas no pescoço, elas têm um negócio de extensor de lábios, e que a gente olha e elas se sentem lindas, né? Ou aquelas mulheres cheias de adereços, ou com os olhos mais marcados, como as mulheres ali das Arábias, e que elas pintam os olhos, e elas acham aquilo lindo, e elas se veem lindas. E eu, talvez, se eu pegar, não sei se eu vou me achar tão linda, e tudo bem, né? O quanto há uma diversidade, e quando a gente crava esse estereótipo de beleza, a gente mina com essa natureza diversa e que é extremamente saudável. E a gente fica lutando igual ratinhos, assim, correndo na rodinha, todo mundo igual, e insatisfeitos. Me lembra que rodar, ficar ali naquela rodinha, a gente não chega em lugar nenhum, aquele ratinho não tem prazer nenhum, e a gente fica igual. Perguntas, comentários, vamos. O que vocês sentem aí que são dificuldades ou desafios para vocês terem essa sensação de que você é seu próprio lar? Que é uma experiência acolhedora, habitar seu próprio corpo, que estar nesse corpo, olhar para você mesma, te dá acolhimento, te dá apropriação. O que falta? O que parece que falta para você ter essa experiência? Comenta aqui comigo. Dúvidas, comentários? O que vocês sentem que é o desafio de habitar o próprio corpo? Se enxergar positivamente. A Nath falou, eu acredito que seja experiências e vivências da infância. Com certeza, Nath. Ali, quando eu trouxe aquele exemplo da bruxa da Branca de Neve, que fala ali, né, espelho, espelho meu, existe alguma mulher mais linda do que eu, mais bela do que eu, né? E o quanto é como se a gente já colocasse ali a comparação, o quanto na nossa infância essa comparação, esses estereótipos, eles já começam a acontecer, né? Muito fortemente, né? O normal, o bonito, o aceitável é desse jeito ou daquele. E é muito importante que a gente olhe para essas memórias amorosamente, revisite elas e olhe como que elas estão se manifestando no meu corpo hoje. Então, vamos ver, sei lá, se eu fui uma criança que sofri bullying por ser gordinha na escola,
E aí, hoje eu sou uma pessoa que eu luto para manter meu corpo dentro do que seria, do que eu reconheço como, o que a sociedade reconhece como magra, e estou sempre lutando. Como que esse movimento de lutar, esse movimento de cuidar do próprio corpo, é um cuidado ou é um medo de eu voltar a ser criticada? E muitas vezes esse medo não faz você atualizar e olhar quem você é hoje, que passa por essa menina que passou bullying, que passou por um bullying. Estou aqui criando, né? Mas sei que é uma coisa muito, mas muito comum. E que muitas vezes a gente passa a vida evitando que isso aconteça novamente. Mas isso é muito desgastante, né? Então a gente precisa revisitar as nossas memórias. Que ideia de corpo é esse que nos apresenta, as nossas experiências infantis nos contaram, né? Do que eu posso ser, do que eu posso vestir, como que eu posso me portar fisicamente. A Bruna falou aqui, o fato do meu corpo somatizar e doer com as emoções me impede de gostar 100% dele o tempo todo. Que interessante. Você aí tolera ele, começa a rejeitar ele? Essa pergunta que passa aqui, Bruna, que eu acho que... Por que ele precisa gritar? E se esse movimento de gritar, sabe igual uma criança, né? Então, muito birrenta, que aí, assim, a gente sabe, tem que tolerar ela, tem que tolerar essa birra, mas ela tá te pedindo alguma coisa, e a gente não tá conseguindo compreender e codificar a mensagem que essa criança está trazendo. Então, ela precisa gritar, ela precisa, né? A Célia está falando aqui, acho que a maioria das pessoas sentiram insatisfação com o próprio corpo, com certeza. Conheço pessoas que passaram por plásticas e ficaram com um olhar triste. Muitas vezes, a gente não pode aqui, não acho que sempre a escolha da plástica seja um sinal, porque às vezes pode ser, não é o comportamento, mas o significado, a intenção que tem por trás, isso é algo muito importante. Não é o comportamento, por exemplo, de malhar que vai dizer se eu sou cuidadosa ou amorosa com o meu corpo, mas a intenção, se aquele malhar é por medo de não me encaixar nesse estereótipo, se é um movimento de medo, ou se é um movimento de amor, de cuidado, percebe? É muito diferente. É muito diferente, por exemplo, o movimento, e talvez aqui a Natália possa me ajudar aqui, a Nath pode me ajudar, um movimento de eu não vou comer, de eu fazer minha comida com medo que eu engorde, ou de eu fazer uma comida saudável para eu me sentir bem. A intenção é assim, a comida pode ser a mesma, mas a minha intenção, a minha experiência na hora de eu comer a comida, se for por medo de engordar, ela vai ser uma experiência. Se for um movimento cuidadoso para eu me sentir bem, para eu cuidar do meu corpo, para eu ter uma digestão mais leve, é outro. Ó, a Nath falando que é por medo de julgamento, a maioria dos casos. Má, fala um pouco, a Fabi tá pedindo aqui, Má, fala um pouco de quando a pessoa está bem com o próprio corpo e quando vê uma foto leva um grande susto.
Olha que interessante, né? Aliás, essa experiência da foto, ela tem duas coisas, né? A foto, ela é estática. Ela é um registro sem vida. E acho que daí a gente já pode olhar um pouco, né? A experiência, ela é muito mais valiosa. Quando a gente olha uma foto, a gente vai ter muito mais tendência de olhar racionalmente. Tudo que é mais estático, a gente não tem a capacidade de olhar com todos os nossos canais perceptivos, todas as nossas funções perceptivas. Razão, emoção, sensação, intuição. Normalmente, quando a gente olha uma foto, e principalmente se é uma foto mais recente, atual, a gente vai olhar a foto, e ainda mais hoje que a gente tira a foto e já vê, né? Instantâneo. A gente vai olhar, quando a gente vai olhar a foto, a gente vai olhar para ver se ela tá bonita, se ela tá perfeita. Então a gente vai com o nosso olhar crítico, julgador. A gente não vai olhar emocionalmente, a gente não vai olhar a gente não vai olhar para essa foto a partir de todas as nossas funções perceptivas. Então ela vai ser restritiva. E não sei, Fabi, será que você olha para a foto com esse olhar julgador? E muitas vezes o que acontece é que a gente, às vezes, não atualiza a nossa autoimagem. Então, se eu estou bem com o meu corpo, como ele está hoje, eu acho que tem um grande passo aí. Estou bem com o corpo que eu estou hoje. Mas quando eu vejo uma foto, qual que é a referência que eu busco que não é essa experiência de eu estar bem com o meu corpo? Que referência é essa outra que eu pego? Que não a minha própria experiência atual. É meu corpo de X tempos atrás? É meu corpo, né? Qual é? É uma pergunta. Tá vendo? A pessoa me manda uma pergunta, eu devolvo com outra. Bem terapêutico isso. Mas é para a gente ampliar a reflexão. A Nath falou aqui, na maioria dos casos, hoje que atendo é o medo do julgamento. Hoje a procura é por estética, não por saúde, e sim pelo fato de se encaixar na sociedade. Olha que forte isso, e quanto isso reforça um lugar, um olhar perante a mulher de que ela é um ser que precisa atender a um outro, a uma expectativa, a um desejo que vem de fora. Então, quanto é importante para a gente para a gente se desprender desse estereótipo, a gente precisa fazer esse movimento introspectivo de nos olhar por nós mesmas, de nos enxergar a partir de nós mesmas. Isso não quer dizer um egoísmo, uma desconexão, não, mas é um resgatar a nossa identidade, a nossa autoimagem, para que ela se torne mais real, mais legítima, mais leal a quem nós somos. A Maria compartilhou aqui, acho que toda busca por aceitação se torna tão difícil quando nos rodeamos de pessoas ou redes sociais que normalizam esses absurdos. Sem dúvida. Quem não assistiu, assista, não tem muito, não tem assim, aparentemente não tem nada a ver com o nosso assunto, mas ontem, eu sou uma pessoa que eu e meu parceiro há muito tempo, já para ir uns 5 anos ou mais,
a gente começou a se aproximar do minimalismo, que, enfim. E ontem lançou o segundo documentário no Netflix que chama Minimalismo Já. Nesse documentário, ele é muito interessante, porque ele fala da gente ter uma vida mais simples, não quer dizer é uma vida sem consumo, não é isso, mas que o consumo nociva, e não que nós e não nós servir ao consumismo, né? E não nosso movimento servir ao consumismo. É muito interessante. Mas em algum momento ali do documentário, fala assim que antigamente, por exemplo, as pessoas tinham referência somente do entorno delas. Então, assim, no máximo, a gente tinha referência de 100 pessoas que estavam em torno da gente. E normalmente essas 100 pessoas que estavam em torno da gente tinham mais ou menos a mesma realidade, o mesmo cenário que nós. Sim, falando de forma grosseira. Hoje em dia, com as redes sociais, eu olho o meu corpo, ou eu olho a minha casa, e se eu, dependendo se eu sigo a Gisele Bündchen, a minha referência de casa também é a Gisele Bündchen, né? Se eu tô aqui tomando sol no verão, no Mar da Nazaré, na praia da Nazaré, e aí eu vejo uma pessoa global que tá, e eu sigo uma pessoa que é global que tá nas Ilhas Fiji. Nossa, antigamente a gente não tinha isso. A gente tinha uma capacidade, a gente tinha um volume de informação muito menor. Então, o quanto é importante a gente, muitas vezes, até fazer esse refinamento e olhar as escolhas de quem a gente segue. Se essas pessoas, elas são inspiradoras, se elas me trazem energia, se elas me inspiram, ou se são, não as pessoas, mas olhar o perfil daquela pessoa me suga energia, me gera comparação, sabe? E tudo bem, né? Se naquele momento olhar aqueles posts, aquele cenário me suga, eu posso. Deixa de seguir um tempo, sabe? Faça isso, porque talvez seja demais e esteja te sugando energia. Esse é realmente, Nath, essa busca incontrolável por um padrão de beleza que não existe, tá? E que ele vai mudando a toda hora, né? Hora para ter. Hoje em dia, se a gente olha, assim, a geração que está por volta dos 60 anos, muitas mulheres não têm nem sobrancelha. E hoje a moda é pintar, né? Fazer uma sobrancelha mais grossa. Olha aqui. E aí a gente fica igual boneca marionete. Então, o quanto é importante a gente resgatar essa percepção de nós mesmas. Certo? Exercitem. Faça o espelho ser um grande amigo e um grande facilitador desse reencontro com você mesma. Obrigada. Amei a live. Deixem comentários. E segunda-feira, nossa próxima live, estejam aqui, só que do programa Senhora Ansiedade. Mando mais informações até segunda. Um beijo. É verdade, eu gosto de seguir uma página que chama Movimento Corpo Livre, que me dá muita paz de espírito. Ótimo, Célia, muito bom. Beijo, até segunda.